Bom, vamos começar então. Bom dia para geral do nono B. Vou admitindo o pessoal à medida que for chegando aqui. De qualquer forma, só para a gente entender, tá? Nós estávamos analisando, deixa eu voltar aqui. Nós estávamos analisando a gripe espanhola, o governo Rodrigues Alves, né? Vimos que Rodrigues Alves acaba falecendo por conta da gripe espanhola, fizemos essa análise, e que o Delfim Moreira acaba também morrendo em 1920. Comentamos sobre a gripe espanhola, né? Esse foi o nosso último comentário, e vamos agora para o ano de 1919 a 1922, no governo de Epitácio Pessoa. Em termos de governo de Epitácio Pessoa, só para a gente entender, ele demonstra, e eu sempre comento isso, demonstra muito o quanto a política café com leite era forte naquele momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque, no final das contas, nem no Brasil ele estava quando houve a necessidade dele assumir como presidente da República. O que eu quero dizer com isso? Ele estava em Paris, naquele momento, quando é avisado de que era o novo presidente da República do Brasil a partir de então. Retorna para o Brasil, lembrando que muito por conta do acordo da política café com leite, né? E o governo Epitácio Pessoa, ou a escolha de Epitácio Pessoa, deve ser levada em consideração no seguinte aspecto. Como vocês devem estar percebendo, Epitácio Pessoa não era nem mineiro, nem paulista. Era nordestino, né? E por que da escolha de um presidente representando o Nordeste? É justamente pela questão de dar aos estados do Nordeste uma espécie de satisfação dentro daquele contexto, né? Justamente para quê? Para tentar minimizar ou evitar possíveis revoltas dos estados nordestinos contra o domínio de mineiros e paulistas, dentro daquele contexto. Só que, como nordestino, o Epitácio Pessoa ele vai governar muito olhando para o Nordeste, dentro daquele contexto. O que eu quero dizer com isso? Ele vai investir na construção de açudes, furando poços artesianos para tentar amenizar a condição de pobreza da população nordestina por conta da intensa seca daquele momento, né? Das primeiras décadas do século XX. Então, assim, foi uma estratégia de mineiros e paulistas, mas que no final das contas acabou se voltando contra eles mesmos. De qualquer forma, Epitácio Pessoa, durante o seu governo, vai empreender uma repressão ao anarquismo e à oposição ao governo naquele momento. Nós discutimos na nossa última aula, 2 semanas, lá no dia 8 de maio, que o movimento operário, muito por conta do anarcossindicalismo, começa a se consolidar no Brasil naquele momento. Então, coube ao Epitácio Pessoa essa política de repressão ao movimento anarquista no país. Em termos financeiros, uma rígida política financeira, lembrando que você deve levar em consideração que o governo Epitácio Pessoa foi um governo imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra entre 1914 e 1918. Então, há toda uma problemática internacional e também interna por conta dos reflexos da Primeira Guerra Mundial. Isso deve ser levado em consideração também nessa análise, tá? Bom, mas, dentro do período Epitácio Pessoa, o que a gente tem que entender e o que a gente tem que buscar compreender é justamente o ano de 1922. Deixa eu parar aqui rapidinho para ver se essa imagem, se essa tela sai ali. Deixa eu tentar voltar aqui. Está aparecendo um balãozinho ali que está me incomodando. Então, nós estamos, para você se situar aqui, na hora que vai entrando gente, aparece. Eu não gostei dessa atualização de ter que ficar admitindo vocês toda hora, não. Atrapalha a dinâmica. Eu acho que tem jeito de tirar isso aí, depende da sala.
É, né? Eu vou tentar ver as Não, já configurações. Vou tentar ver as configurações depois, mas não tá rolando não, porque toda hora eu tenho que ficar falando que aparecendo essa imagem no meio. Tá aparecendo para vocês também, né? Esse box amarelo aqui, não tá no slide? Aparece para vocês também, né? No meio do não slide. aparece, não. Acho que Aparece tá não? entrando, não aparece, não. É só para mim? Ah, então, menos mal. Ah, Bom, tá, aparece. aparece, né? Pois é. Pessoal, então, de qualquer forma, tá? Para você se situar agora, nós estamos na página 35, tá? O seu livro, ele traz poucas informações do governo Epitácio Pessoa, e eu vou, agora, nesse momento, destrinchar justamente essa década de 1920, tá? Então, nós estamos entrando aqui nas páginas 35, 36, especificamente agora na 37, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem alguém com o microfone aberto aí, ó. Vamos fechar os microfones aí, por favor. Bom, o ano de 1922 foi um ano importante dentro da dinâmica cultural, política, social do Brasil, naquele momento. Você tem, como eu disse, você tem que levar em consideração que é um mundo pós-Primeira Guerra, então a mentalidade dessa população, ela está também mudando, ela está também se transformando dentro desse contexto, tá? Um outro detalhe importante, eu estou em 1922, eu estou em 2 anos após o final da gripe espanhola, né? A pandemia, né, entre 1918 e 1920. Então, é um mundo que está se reestruturando. E em 1922, no Brasil, eu vou ter um movimento cultural chamado de modernismo, que surge ali na Semana de Arte Moderna, entre 11 e 18 de fevereiro de 1922. Vamos entender a ideia do movimento, tá? Então, assim, para você que está fazendo as suas anotações, entenda, o ano de 1922 é um ano muito marcante dentro da dinâmica da República Velha Brasileira. Eu vou ter 3 grandes acontecimentos, por assim dizer, se desenvolvendo em 1922, no Brasil. O primeiro desses movimentos, que nós estamos analisando agora, o movimento modernista, ali em fevereiro de 1922. Quem eram esses modernistas, né? Vamos entender. Então, quem eram esses modernistas? Vamos pegar aqui a página 37 da sua apostila e preste atenção ao seguinte detalhe, tá? Olha lá. As cidades e a sociedade brasileira vinham sofrendo grandes transformações, mudanças essas que atingiram o campo artístico brasileiro de maneira muito expressiva. Fato que pode ser constatado pela eclosão do movimento artístico denominado modernismo. Esse movimento cultural passou a retratar de forma crítica a realidade do povo brasileiro, desvalorizando as influências estrangeiras. Os problemas sociais foram temas de romances, de pinturas, de esculturas e de músicas. A arte brasileira adquiria características próprias, decretando sua independência e atraindo o gosto popular. Buscava identidade e liberdade de expressão. Os diversos artistas propunham-se a repensar a cultura, a resgatar as tradições, os costumes, os valores étnicos. Era uma explosão de ideias inovadoras. Então, assim, o movimento modernista ele teve um propósito fundamental, que é valorizar as características próprias da sociedade brasileira. É valorizar uma brasilidade. O que eu quero dizer com isso? Durante muito tempo, a cultura produzida no Brasil, até então, era um reflexo das expressões culturais vindas de fora. Não é verdade? O movimento do romantismo, por exemplo, que teve uma grande influência no século XIX, início do século XX, foi um movimento artístico europeu, de um contexto ali do século XIX, mas após o final dessa Belle Époque,
dessa bela época, com a Primeira Guerra Mundial, se repensou esse fazer arte, este produzir expressões artísticas que fossem realmente expressão de uma nacionalidade. Isto deu a origem ao movimento modernista no país. Eu não vou entrar em detalhes das questões artísticas de fato, porque isso é com o seu professor, com a sua professora de artes, né? Então eu não vou embrenhar por essa parte. Mas o que a gente pode fazer é uma análise histórica deste contexto. Então, assim, o movimento modernista tinha como principais ideias criar concepções e expressões tipicamente nacionais, não meramente copiando os padrões europeus. Surge um movimento nesse momento que nós chamamos de movimento antropofágico. Antropofagia no sentido de comer carne humana, mas não no sentido de canibalismo. O que o movimento antropofágico, dentro do modernismo, defendia? Ele defendia que os artistas pegassem essas influências externas, essas influências estrangeiras, digerissem essa influência estrangeira, por isso o movimento antropofágico, e que, depois de digerir essas influências externas, produzissem uma arte genuinamente brasileira. Na pintura, na literatura, na poesia, nas artes plásticas em geral, na escultura. Então, assim, nomes que vocês já devem ter ouvido, nomes como Anita Malfatti, Lassar Segal, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Di Cavalcanti e diversos outros artistas acabaram aderindo a este ideal do movimento modernista brasileiro. Então, assim, quando você pega o seu livro numa poesia como Ode ao Burguês, do Mário de Andrade, você vê uma preocupação justamente em expressar problemáticas do país. E isso faz com que o modernismo tenha sido um movimento artístico engajado. Não esqueça isso, tá? O modernismo foi um movimento artístico engajado politicamente, que tinha como objetivo justamente mostrar as mazelas sociais, mostrar a verdade de uma transformação que estava ocorrendo no Brasil naquele momento. Se você pegar, e eu acredito que você já tenha lido, se não, fica aí para você. Se você pegar os textos da página 35 e da página 36, você vai ver as mudanças que estavam ocorrendo no Brasil naquele momento. O Brasil estava se urbanizando, as grandes capitais estavam se modernizando, o asfalto estava tomando conta das paisagens destas cidades, né? A postes de iluminação, ferrovias, automóveis, os costumes estavam se transformando. Um comentário adicional, tá? E é uma reflexão. Como a Primeira Guerra Mundial vai ter um saldo muito grande de homens adultos mortos, não é verdade? A Primeira Guerra Mundial também proporcionou, olha o raciocínio, a Primeira Guerra Mundial também proporcionou uma entrada definitiva das mulheres no mercado de trabalho. Não é verdade? Por quê? Porque enquanto a guerra estava se desenvolvendo, e principalmente no primeiro momento na Europa, com reflexos também nos Estados Unidos, a parcela feminina dessas sociedades começa a assumir postos de trabalho que antes eram quase que exclusividade dos homens. Muito pela necessidade de mão de obra, porque os homens acabaram indo para o fronte de batalha, para o fronte de guerra. E isso foi um caminho sem volta.
Então, essa inserção das mulheres no mercado de trabalho, ali na década de 20, acabou, entre 14, né, 18, mas principalmente na década de 20, acabou levando a mudanças profundas, como, por exemplo, a conquista de direitos políticos por meio das mulheres. E eu vou deixar aqui para você uma pesquisa rápida, tá? Quando terminar essa aula, acredito que você vai ter próxima, mas pesquisa para enriquecer o seu conhecimento o que foi o movimento sufragista, o movimento das sufragetes, ok? De boa? Pesquisa sobre o movimento das sufragetes e entenda como essas mulheres do movimento acabaram proporcionando a todas as mulheres, no âmbito mundial, a sua aquisição de direitos políticos. Se eu não me engano, e eu acho que eu não estou enganado, tem um filme sobre as sufragistas. Eu vou procurar no YouTube, eu acho que tem, e vou jogar o link para vocês na Seneca Digital, tá? Assistir o filme não vai ser algo obrigatório, mas vai enriquecer seu conhecimento deste contexto histórico, tá? Eu vou procurar, eu esqueci como é que é o nome do filme, se eu não me engano, é As Sufragistas, mas vou procurar e eu jogo o link lá para você, tá? Então, pesquise sobre o movimento das sufragetes neste momento e a aquisição de direitos políticos, a luta pela aquisição dos direitos políticos por parte da parcela feminina da sociedade mundial. Beleza? Fica aí a dica para vocês. Bom, vamos voltar para o Brasil. Esse movimento modernista acabou gerando frutos. O que eu quero dizer com isso? Esse discurso de mudanças, e eu já estou indo para a sua página 38, tá? Esse discurso de mudanças acaba atingindo outras parcelas da sociedade. Ou seja, se as artes se renovaram, por que outras parcelas da sociedade, por que a política, por exemplo, não podia fazer o mesmo? É uma pergunta, é uma reflexão. E por que essa reflexão ela faz muito sentido? Porque raciocina comigo. Eu estou te dizendo que o meio urbano no Brasil está se modificando, está crescendo, está se desenvolvendo. Significa que as parcelas das classes médias urbanas estão também se ampliando. Os operários, os trabalhadores, também estão crescendo. Ou seja, começa aí a ser gerada uma contradição. Qual contradição? O meio urbano está se desenvolvendo, as cidades estão crescendo, a população urbana está se desenvolvendo, mas quem é que continua ditando as regras? Não era o campo? Olha o raciocínio. Quem é que continuava impondo as regras políticas no país? Não era a oligarquia rural, principalmente de Minas e São Paulo? Isso vai gerar um grande conflito político, principalmente, porque as cidades estão ganhando importância, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, as cidades estão ganhando importância, mas quem continua ditando as regras é a elite latifundiária rural. Então, isso vai começar a ser observado, não é verdade? Isso vai começar a ser criticado por diversas parcelas da sociedade que vão entender que precisavam de um modelo político mais adequado ao momento em que o Brasil estava passando naquele contexto. Presta atenção nessas transformações, tá? Olha lá na página 38 comigo, tá? Aquele parágrafo que eu li todo com você, você logicamente vai precisar marcar tudo para não gastar tanto marca-texto. Mas é importante que você destaque ele, tá? Vamos só voltar, porque eu acho que teve gente que chegou depois. Então, esse parágrafo da página 37, que vai de as cidades e a sociedade brasileira vinham sofrendo até era uma explosão de ideias inovadoras, coloca um asterisco no início e no final, escreve importante aí na lateral dele, porque te dá bem um panorama deste contexto histórico, tá?
De boa? Fala de novo, tio. Eu não ouvi. Da página 37, na coluna da esquerda, você vai colocar um asterisco na frente de as cidades e a sociedade. Segundo parágrafo, coluna da esquerda. As cidades e a sociedade brasileira vinham sofrendo grandes transformações. Coloca um asterisco aí e coloca um asterisco lá no final. Era uma explosão de ideias inovadoras. E escreve do lado desse parágrafo. Importante. Só isso. Beleza? Foi? Tá legal. Beleza. E na página 38, eu quero que vocês acompanhem comigo, tá? Os participantes da Semana de Arte Moderna, ao denunciarem a grave situação que era imposta à população brasileira, foram criticados e vaiados. O próprio padrão estético imposto pelos modernistas à sua arte gerou debates entre os setores mais tradicionais do cenário artístico e a camada mais engajada e inovadora que via no modernismo um frescor reflexivo para a arte brasileira como um todo. Podem marcar esse último parágrafo para mim, por favor, tá? Podem marcar esse último parágrafo para mim, por favor. Da página 38. E o penúltimo parágrafo. Assim, o modernismo como movimento artístico, ok? O penúltimo parágrafo, vocês vão escrever na lateral para mim, por favor. Características. Características de quê? Do modernismo. Fechou isso? Para o penúltimo parágrafo, vocês vão colocar características. Para o último parágrafo, vocês vão marcar tudo. Ok? E na sequência, como sempre, vocês vão resolver as questões 1 e 2 e 3 das páginas 38 e 39. Ok? Sobre o modernismo. 38, 39, questões 1, 2 e 3, já pode resolver. Beleza? Alguma dúvida nesses últimos comandos? Acho que não, né? O último parágrafo não precisa. Não, no último parágrafo não precisa escrever nada, não. É só marcar. Ah, beleza. Beleza. Penúltimo parágrafo, características. Último parágrafo, marcar. Questões 1, 2 e 3, página 38 e 39. E aí nós seguimos a nossa análise, tá? Estou seguindo. Eu disse para você que o ano de 1922 foi um ano importante. Diversos desdobramentos. Primeiro, Semana de Arte Moderna. Modernismo. Movimento modernista. Agora, outro marco importante. Na questão política. Em 1922, nós vamos ter a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Por que esse foi um marco importante? Porque reflete o cenário político internacional. O que eu quero dizer com isso? O Partido Comunista Brasileiro, ele vai vir na mesma esteira do Partido Comunista Soviético, na União Soviética. Então, o sucesso da Revolução Russa de 1917 acabou gerando consequências mundo afora. E diversos partidos comunistas, tendo como base o ideal socialista de Karl Marx e de Engels, diversos partidos comunistas no mundo acabaram sendo fundados. Na Europa, diversos partidos comunistas europeus. Na América, diversos partidos comunistas dentro do continente americano. E no Brasil, o Partido Comunista se consolida ali em 1922. A partir do momento que o Partido Comunista é fundado no Brasil, o ideal anarco-sindicalista ele começa a perder força. E o comunismo começa a ganhar terreno dentro do território. Voltamos então. Vou colocar de novo. Vamos lá. Então, eu estava dizendo para vocês, antes dessa nossa volta, que a partir de 1922, com a fundação do Partido Comunista Brasileiro, aquelas lideranças anarco-sindicais que vinham coordenando o movimento operário brasileiro desde o final do século XIX e início do século XX, vão perder espaço. Os ideais marxistas vão ganhar força a partir desse momento e o Partido Comunista Brasileiro vai assumir uma espécie de liderança
dentro do movimento operário brasileiro daquelas décadas. Um outro comentário importante sobre o Partido Comunista Brasileiro. Ele é fundado ali em Niterói, né, no Rio de Janeiro, ali em 1922, oficializado. E a história do Partido Comunista Brasileiro é uma história de idas e vindas. O que eu quero dizer com isso? Ora, o PCB estava na legalidade, ora, o PCB estava na ilegalidade. Ora, volta para a legalidade, ora, volta para a ilegalidade. Então, essas idas e vindas, nós vamos... Então, essas idas e vindas, nós vamos analisar no decorrer das nossas aulas de História do Brasil, tá? A partir desse contexto. Oi. Tem que fazer chamada, senão depois vai cair de novo a aula. Beleza, mestre. Obrigadão. Deixa eu faltar uns 5 minutinhos, eu dar avançada só no mais um slide, que eu faço a chamada para a gente não perder. Obrigado, Caio. Então, pessoal, 1922, Semana de Arte Moderna, 1922, Partido Comunista Brasileiro. Falta mais um elemento ainda, tá? Mas vamos avançando. 1922 também era ano de eleições, não é verdade? Rodrigues Alves, vamos só relembrar, tá? Rodrigues Alves foi eleito em 1918, morre por gripe espanhola. Delfim Moreira assume interinamente, é escolhido o novo presidente, Epitácio Pessoa, que governa entre 1919 e 1922. Então, 1922 era ano eleitoral. E é justamente neste contexto que nós vamos ter a segunda crise da política café com leite. Eu, bem provavelmente, vou encerrar a aula em cima disso, tá? Então, vamos só relembrar. Se essa é a segunda crise da política café com leite, qual tinha sido a primeira? A primeira crise foi aquele momento em que mineiros e paulistas não chegaram num acordo em quem seria o próximo presidente. Lembra disso? E aí eu vou ter a campanha do Hermes da Fonseca, a campanha do Rui Barbosa. Quem vence? Hermes da Fonseca. Beleza? Então, Hermes da Fonseca, a eleição de Hermes da Fonseca, em 1910, foi fruto da primeira crise da política café com leite. Nesse momento, em 1922, ocorre a segunda crise da política café com leite. Minas e São Paulo se dividem novamente? Não, não foi por isso. Mas é porque as outras oligarquias, elas começam a aumentar o tom de suas críticas. O que eu quero dizer com isso? Chega o momento de novas eleições. Minas e São Paulo escolhem o candidato. Quem seria o próximo presidente? Arthur Bernardes. Arthur Bernardes era o candidato do PRP e do PRM, dos paulistas e dos mineiros. Mas Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco não concordam. E vão apoiar um outro candidato. Que candidato era esse? Nilo Peçanha. O carioca Nilo Peçanha. Ou seja, eu vou ter aí, depois de muito tempo, ou seja, depois de 12 anos, eu vou ter novamente uma disputa presidencial concorrida. Então, de um lado, eu vou ter Arthur Bernardes, do outro lado, Nilo Peçanha. Quem vence? Arthur Bernardes. Apoiado por Minas e por São Paulo, Arthur Bernardes acaba sendo eleito o novo presidente da República do Brasil. Então, olha o raciocínio. Eu vou ter um novo desgaste político no cenário nacional. E mesmo se juntando Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, ou seja, mesmo se juntando 4 estados contra mineiros e paulistas, Minas e São Paulo ainda assim conseguem fazer o seu presidente da República. Então, Arthur Bernardes é eleito, eu vou voltar isso aqui, tá? Arthur Bernardes é eleito como novo presidente da República do Brasil para governar entre 1922 e 1926. A eleição de Arthur Bernardes, passando por cima de Nilo Peçanha, acabou detonando outro movimento importante de 1922,
E é aqui que eu vou encerrando a aula, porque eu não tenho tempo, nos 5 minutos, de fazer toda a problematização. Então, 1922 foi o ano da Semana de Arte Moderna, do modernismo, foi o ano da fundação do Partido Comunista Brasileiro, foi o ano da eleição de Arthur Bernardes e foi o ano do início do movimento tenentista no Brasil. Tá? Então, pode deixar que eu volto o slide. Então, nesse contexto, o que você tem que entender? Que o ano de 1922, é esse, Kleber? É esse, né? Então, você tem que entender que o ano de 1922 foi um ano muito marcante dentro da República Velha, tá? Então, você tem que conseguir organizar isso muito bem. Eu te aconselho, nesse momento, inclusive, a fazer uma espécie de mapa mental, tá? Ou mesmo um mapa mental após a gente fazer todas essas discussões. Então, coloca ali o ano de 1922 no centro e vai puxando as problematizações. Kleber, é isso? Eu vou tirar. Posso tirar, Kleber? Pode? Beleza. Então, assim, faz essa organização, tá? Que eu acho que fica tranquilo para você. Coloca o ano de 1922 no centro e vai puxando as setinhas, fazendo as problematizações. Então, no ano de 1922, eu tive a Semana de Arte Moderna, eu tive a fundação do Partido Comunista Brasileiro, eu tive a eleição de Arthur Bernardes, segunda crise da política café com leite, e eu tive o início do movimento tenentista. Das 4 vertentes, nós já vimos 3, né? Nessa aula de hoje. Já fiz minha chamada. Então, nós já vimos 3 nessa aula de hoje. No nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, nós vamos começar justamente falando do movimento tenentista. Aí nós vamos falar justamente da revolta do Forte de Copacabana, da Revolução Paulista de 24 e, principalmente, da Coluna Prestes de 24 a 27. Se eu puder te dar um conselho, leia as páginas 39, 40, 41 e 42, tá? Antecipe a leitura para a próxima aula. A problemática vai ficar mais fácil assim. Então, antecipe a leitura das páginas 39 a 42. As dicas de hoje, né? Pesquisar sobre o movimento das sufragetes. Eu vou pesquisar o filme que eu havia dito e vou jogar o link para vocês na Senec Digital. Alguém tem alguma última dúvida da aula de hoje? Tá tranquilo? De boa? Maria Fernanda, Pedro, Caio, Anabelle, Júlia, Arthur, Guilherme, Laura, Kleber, Luiz Henrique, Karine. Os demais que não manifestaram? Foi também? Júlia. Beleza, pessoal. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza, então. Então, nós fechamos a aula por aqui. Não esqueçam de manter a apostila atualizada. Para hoje, eu já passei as questões 1, 2 e 3, página 38 e 39. Salve para vocês, tudo de bom. Até a nossa próxima aula. Fui! Fechou?